Salve, gurizada, tudo bem? Hoje a gente está aqui na nossa websérie sobre números do futebol brasileiro, números dos campeonatos regionais. Será que o campeonato estadual é parâmetro ou será que não é parâmetro? Estamos aqui a cada episódio derrubando mitos e verificando as verdades que a gente consegue absorver de tudo que a gente analisa dos números capturados do futebol brasileiro e os campeonatos estaduais que terminaram agora. E hoje nós vamos falar sobre competitividade. Quando a gente fala de competitividade, a gente está falando de números de desarmes, faltas cometidas e faltas sofridas. Vocês vão ficar bastante surpresos com alguns dos números que a gente está trazendo por aqui. Ou não também, né? Depende do seu ponto de vista. Mas vocês vão entender sobre isso depois da nossa vinhetinha. Pessoal, vocês vão lembrar que no nosso episódio anterior a gente estava falando sobre questões de competitividade, que o campeonato regional, o campeonato do Rio Grande do Sul comparado com outros estaduais, um campeonato mais fraco, tecnicamente falando, em diversos aspectos. A gente vai entender por que o Grêmio está tão mal em alguns números como esses, dos desarmes e das faltas. Nas faltas nem tanto, mas em termos de desarmes, o Grêmio está bem mal. O Grêmio, que sempre foi um time que ficou marcado por ter bons jogadores que desarmam os adversários. O Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado, o Vijaçante, era o rei do desarme, um dos principais ladrões de bola do Campeonato Brasileiro da Série B. E esse ano ele até nem começou o ano como titular e talvez esteja fazendo um pouco de diferença nesses números aqui. Mas a verdade é que o Grêmio não está bem nessa lista dos principais desarmadores. E a gente consegue explicar isso justamente, em parte pelo menos, pela falta de competitividade do Campeonato Gaúcho. Que se também o pessoal pega duro, é fogo, jogar Campeonato Gaúcho, gauchão, é dureza. Mas em termos de desarmes o Grêmio não está tão bem assim. Isso preocupa um pouquinho. E nesse momento que a gente analisa esses números, e tendo como parâmetro que o Campeonato Gaúcho é sim um campeonato duro, né, e o Grêmio não está bem em números de desarmes, a gente se preocupa um pouquinho. E esse número a gente vai ter que pegar como parâmetro para fazer o quê? Para melhorar o nosso número de desarmes. Agora vamos falar sobre os números do Grêmio em desarmes. Sabe quantos desarmes o Grêmio fez, gurizada? O Grêmio fez 157 desarmes ao longo dos seus 15 jogos. Sabe qual foi o time que mais desarmou, que mais fez desarmes ao longo do campeonato? Palmeiras. Não deve ser muito surpresa para vocês. 221 desarmes. E os times do Campeonato Paulista, não por acaso, são os principais times ali em termos de competitividade, em termos de número de desarmes. Em segundo está o Corinthians, em terceiro o Bragantino. O Bragantino é o terceiro time que mais desarmou, que mais tentou desarmar bolas ao longo dos seus jogos no campeonato estadual. E o Grêmio está lá atrás, né? Como eu falei, em 12º colocado, o Grêmio está nessa lista. Não está muito bem nessa lista o Grêmio, porque dentre 17 está em 12º, está lá, abaixo da metade, né? Mesmo se fossem os 20 do Brasileirão. E aí, gurizada, a gente já tem esse número aqui de desarmes, a gente vai transportar isso para um complemento dessa realidade, que é a questão de faltas marcadas e faltas sofridas. E vocês vão ver como fica evidente essa questão da diferença da competitividade entre um campeonato e outro, para que a gente não tenha, de fato, o Gaúcho como parâmetro, especialmente nesse quesito aqui, para depois colocar o Grêmio na realidade do Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos ver aqui, então, quais são os principais times que mais fizeram faltas ao longo do Campeonato Estadual. Vocês não vão adivinhar quem foi o time mais faltoso de todos os campeonatos regionais. Tem uma chance só para vocês adivinharem. Começa com B e termina com Botafogo. Botafogo. Botafogo foi o time que mais fez faltas nos campeonatos estaduais. É isso mesmo, Botafogo, que mal disputou o título carioca, mas estava lá, descendo o sarrafo em todo mundo. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso o Botafogo estava fazendo. É o time mais faltoso de todos os campeonatos estaduais. Dentre os seus 15 jogos, ele fez 295 faltas. Para comparar com o Grêmio fez 211 faltas ao longo do seu campeonato estadual, dos seus 15 jogos do Campeonato Gaúcho. E isso deixou o Grêmio em 6º colocado. E mesmo nessa mesma posição o Grêmio está em número de faltas sofridas. Está em 6º lugar com o time que mais sofreu faltas. O Grêmio sofreu 200 faltas nos seus 15 jogos do Campeonato Estadual. Então, se o Grêmio bateu um pouquinho, o Grêmio também apanhou bastante
vamos assim dizer, está entre os times que mais apanhou. E o time que mais apanhou, vocês vão saber também que foi um time do Campeonato Carioca, campeão do Fluminense. Dinizismo presente mais uma vez, tomando-lhe sarrafo da gurizada nos campos do futebol carioca. O Fluminense é o time que mais apanhou em todos os campeonatos estaduais. Tomou ali 261 faltas. O Grêmio está ali ainda em sexto colocado em número de faltas sofridas. E aí, gurizada, a gente pode ter esse parâmetro, né? Se a gente transformar isso numa sopa de números aí para a gente tentar compreender como funciona o campeonato, os campeonatos estaduais e de que forma eles podem servir ou não de parâmetro para a gente avaliar o desempenho do nosso time para o campeonato estadual, para o campeonato brasileiro. Primeira coisa, com relação aos desarmes, número baixo do Grêmio, mas se entende pela pouca competitividade. Em compensação, o elevado número de faltas que o Grêmio fez e sofreu se explica também pela certa violência ali do nosso campeonato gauchão, nosso ruralito, o charmoso gauchão. É claro que o Grêmio precisa melhorar esses números de desarmes para poder enfrentar os principais times do futebol brasileiro, e nisso esses números servem sim de parâmetro para que a gente possa melhorar a nossa competitividade e buscar o título que a gente tanto quer, que é o do Brasileirão. Era isso que a gente tinha para trazer para vocês nesse vídeo, e segura aí, se tu ainda não está inscrito no nosso canal, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, porque o próximo episódio vai ser o último e a gente vai falar do rabisco, do drible, que vocês vão entender por que o Grêmio está precisando de um driblador. Fica ligado aí, te inscreve no canal e até o próximo vídeo.